O título do projeto consiste em Xenobióticos, uso de metodologias ativas na biologia como ferramenta didática para a prevenção dos danos genéticos. Foi desenvolvido pelos extensionistas Guilherme de Oliveira e Pedro Leonardo e orientado pela professora Cleide Leite no IFPE Campus Recife. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme de Oliveira e hoje eu vim te guiar a desbravar o mundo dos xenobióticos. Mas afinal, o que são os xenobióticos? Xeno significa estranho e bio, vida. Então, seria algo estranho ao nosso organismo, algo estranho à nossa vida. Dessa forma, podemos definir xenobióticos como as substâncias químicas estranhas ao nosso organismo que podem interagir de maneira nociva, de curto a longo prazo, ao nosso metabolismo. Nossa sociedade utiliza esses compostos de diversas maneiras. Afinal, eles podem se enquadrar em diferentes categorias, como, por exemplo, aditivos plásticos, conservantes e aditivos alimentares. Embora muitas dessas substâncias que eu acabei de citar tenham uma importância muito grande com relação a acelerar processos que seriam demorados, pouco se fala e pouco se estuda sobre os danos que elas podem causar ao nosso organismo, como, por exemplo, a desregulação endócrina. Xenoestrógeno, etimologicamente falando, xeno significa estranho, e estrógeno faz referência ao hormônio estrogênio. Então, resumindo, basicamente essa substância ela vai ser uma imitadora do hormônio estrogênio e irá afetar principalmente o sistema endócrino, que é o sistema que é responsável pela regulação e pelo equilíbrio hormonal do nosso corpo. Esse sistema ele é composto por alguns órgãos essenciais, entre eles estão a hipófise, a paratireoide, a tireoide, o pâncreas e o fígado, os ovários nas mulheres e o testículo nos homens. Durante esse projeto, foram estudados algumas dessas substâncias. Entre elas estão o bisfenol A, os parabenos, as dioxinas e os fitalatos, que irão ser aprofundados no decorrer da apresentação. O primeiro composto citado, o bisfenol A, também conhecido como BPA, é um composto muito utilizado para a fabricação de plásticos de policarbonato e de resina epóxi, que geralmente são utilizados para a fabricação de embalagens de bebidas, de alimentos, como, por exemplo, a garrafa plástica, a vasilha plástica e diversos outros plásticos que utilizamos no nosso dia a dia. Eles são utilizados em larga escala, pois eles apresentam baixo custo e trazem uma série de benefícios que facilitam o trabalho, como, por exemplo, flexibilidade, maleabilidade, resistência e maior estabilidade para o plástico. Então, qual o problema do bisfenol? Acontece que, ao levarmos essa embalagem para aquecimento, corre o risco da substância, o bisfenol, se desprender da embalagem e ir para o nosso alimento, e para a nossa bebida, fazendo com que tenhamos contato direto com essa substância, que, inclusive, já foi mencionado em diversos artigos, que está relacionado com problemas como infertilidade, como síndrome dos ovários policísticos, cânceres, como disfunção testicular e diversas outras doenças que podem se acarretar devido à disfunção do sistema endócrino. Agora, falando dos parabenos. Os parabenos são amplamente utilizados como conservantes em cosméticos, alimentos e algumas bebidas. A grande popularidade do uso do parabeno nesse produto se dá principalmente por conta das suas propriedades intrínsecas. Afinal, ele não muda o cor, não muda o cheiro, não muda o gosto de nenhum dos produtos que ele é utilizado, fazendo com que a indústria utilize muito ele. Além disso tudo, ele apresenta baixo custo, então ele acaba sendo um queridinho da indústria. Vale ressaltar que, além disso tudo, ele apresenta boa solubilidade em água, ele tem alta atividade antimicrobiana e é fácil de ser produzido. Então, qual seria o problema do parabeno? O problema do parabeno está atrelado à quantidade. Acabamos utilizando muitas vezes o desodorante, por exemplo, um creme, por exemplo, e aí fazemos com que uma grande quantidade de parabeno se aloje em uma determinada área do nosso corpo. Acontece que o parabeno ele sofre um processo chamado de bioacumulação. Bioacumulação é a capacidade de se alojar em tecidos da nossa derme. Então ele vai se bioacumulando e vai trazendo uma série de problemas, como por exemplo, endometriose, síndrome dos ovários policísticos, como cânceres, como disfunção testicular, infertilidade e diversos outros problemas que podem estar relacionados com a desregulação do sistema endócrino. E como podemos minimizar o contato com essas substâncias? No caso do bisfenol, é interessante saber se ele está na substância ou não. Nesse caso, nós temos que olhar os símbolos de reciclagens. Geralmente, os números 3 e 7 apresentam o bisfenol em sua composição. E aí, qual seria o ideal? O ideal seria nós substituirmos essas embalagens, esses plásticos, por o vidro ou aço inoxidável, que eles conseguem suportar o aquecimento, não transmitindo nenhum tipo de substância para o nosso alimento e para a nossa bebida. Esse sim é o ideal. E tentar ao máximo não esquentar os plásticos que contenham o bisfenol para não acarretar em problemas futuros.
No caso do parabeno, o ideal é nós começarmos pela leitura do rótulo. A partir daí, nós vamos identificar se ele está ou não presente na nossa substância. Ele pode ser apresentado de diferentes maneiras. Ele pode se apresentar como propilparabeno, butilparabeno, etilparabeno, propilparabeno e até ou somente parabeno. E aí, o ideal é realmente a substituição desse cosmético, desse alimento, por algo mais natural. No caso dos cosméticos naturais, no caso do alimento, um alimento mais orgânico, e assim as substituições fazendo com que o nosso contato com a substância diminua. As dioxinas são substâncias liberadas principalmente pelo processo de combustão. Esse processo trata da queima de materiais, e a principal fonte das dioxinas serão materiais organoclorados, ou seja, materiais que possuem cloro em sua composição. Entre eles podem ser listados madeira, plástico, borracha e até mesmo papel. As dioxinas elas vão ter alguns efeitos relacionados à nossa saúde. Entre eles está a endometriose, que é o crescimento do útero fora do útero, também câncer de fígado, que podem ser o aparecimento de nódulos ao longo do corpo do órgão, malformações ou mortalidade pré-natal, que é a morte de bebês durante o período de nascimento, e também podem agravar, no caso, a diabetes. Vale ressaltar que as dioxinas não são causadoras principais, mas sim agravantes de cada uma dessas doenças. Os fitalatos, diferente das dioxinas, que são liberadas de forma involuntária, estes, por sua vez, são adicionados aos materiais para conferir a eles maleabilidade e durabilidade. Alguns efeitos que eles podem causar em nossa saúde ou agravamento de algumas doenças são a hipospádia, o aparecimento de câncer, malformação genital e o agravamento da infertilidade. Uma das formas de minimizar o contato com as dioxinas é a substituição de recipientes de plástico por materiais como vidro, aço inoxidável ou cerâmica. Também substituir galões de água mineral por filtros de barro e aquecer alimentos em recipientes de vidro ou aço. Uma das maneiras de minimizar o contato com os fitalatos é reduzir o consumo de adoçantes, optar por alimentos orgânicos quando possível e o uso de materiais alternativos aos plásticos, entre eles as sacolas de papel ou de pano. Agora que nós temos a base para desbravar esse mundo, eu vou falar um pouco sobre as nossas oficinas, as nossas palestras e o nosso mini curso. A primeira oficina, intitulada Bifenol A e Parabeno Desbravando o Mundo dos Xenobióticos, contou com 2 etapas para facilitar a aprendizagem. A primeira etapa foi a parte mais teórica, onde nós apresentamos os conceitos básicos, como o que é o bisfenol, o que é o parabeno, o que são os xenobióticos, o que são os xenoestrógenos e quais são os danos que eles podem causar na nossa vida. E também foi introduzido o conceito de emoções, porque isso facilitaria a segunda parte da oficina. Vale ressaltar que nessa oficina nós contamos com a participação de professores de Química para facilitar a aprendizagem. A professora Virgínia, de Química, o professor João e o professor Robson. A segunda parte da oficina, baseada na cultura maker, foi onde nossos oficineiros colocaram a mão na massa. Eles foram produzir um creme hidratante livre de parabenos, no qual substituímos o conservante parabeno, que geralmente é utilizado nas formulações, por um outro conservante natural que facilitaria e funcionaria da mesma forma. O creme hidratante foi intitulado de Cheiro Bio, fazendo referência a xeno, de xenoestrogênio, e bio, de vida. Então seria um hidratante com vida, um cheiro com vida. Legal, né? Oi, gente, eu sou Maria Fernanda. Eu sou Milena Fernandes, nós somos alunos de Química do IFPE, Campus Recife. Fomos participantes da oficina 1 e a metodologia que eles utilizaram foi muito boa porque maximizou os nossos resultados. O hidratante que nós produzimos juntamente com eles na oficina também foi muito bom porque se mostrou livre de substâncias que seriam danosas ao nosso organismo. Tchau! É isso! A oficina intitulada Xenobióticos na Minha Vida Como Assim, realizada no dia 14 de junho de 2024, teve como objetivo informar ao público leigo sobre a existência, os conceitos e as formas preventivas de exposição aos respectivos xenobióticos, dioxinas, fitalatos, bisfenóis e parabenos. Para isso, utilizamos metodologias ativas como ferramenta facilitadora do processo de aprendizagem. A palestra realizada no 6º Encontro de Biologia, no dia 26 de setembro de 2024, teve como tema dioxinas e fitalatos, os efeitos na saúde humana. Seu objetivo foi passar informação sobre como essas substâncias atuam no sistema endócrino e agravam diversas doenças.
Nela foi exposto a definição de dioxinas e fitalatos, bem como uma explicação do funcionamento do sistema endócrino. A palestra, intitulada Bisfenol A e Parabenos, uma abordagem rápida sobre xenobióticos, incluiu uma abordagem concisa com foco no bisfenol A e no parabeno, contando com imagens e slides didáticos que facilitassem a compreensão dos participantes. O minicurso realizado no dia 16 de outubro de 2024, na 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, utilizou metodologias ativas de aprendizagem como gamificações e estudo de caso, para abordar o tema Meus Hábitos, Meus Xenobióticos, enfatizando conceitos, forma de minimizar a sua exposição e a busca por produtos alternativos. O resultado parcial deste projeto foi apresentado na 12ª Mostra de Extensão do IFPE Campus Recife, no dia 15 de outubro de 2024, por meio de banner e de explicação dos resultados provenientes das 2 primeiras oficinas, promovidas nos dias 13 e 14 de junho de 2024. E essas foram nossas atividades. O projeto foi baseado no uso de metodologias ativas de aprendizagem para a fixação de conceitos relacionados aos xenobióticos. Durante todo o projeto, foram oferecidas oficinas e palestras que tiveram como objetivo a repassagem dessas informações. O público-alvo também nos ofereceu feedback, o que nos permitiu ter uma visão concreta sobre como esse método de ensino poderia ser extremamente importante no âmbito da educação. Vale ressaltar também que foi produzido um produto livre parabeno, fazendo com que os nossos participantes tenham contato com esses produtos que minimizam o contato com essas substâncias. É isso, nos agradecemos a oportunidade ao IFPE, ao DIEX e a colaboradores. Foi uma experiência não só para crescimento individual e acadêmico, mas também para o coletivo do IFPE Campus Recife. Muito obrigado!